Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre o empréstimo do Lucas Eduardo, sobre o grupo do Vasco na Sul-Americana, falarei também sobre a fala do presidente do São Paulo a respeito do grego Evangelos Marinakis, sobre a espera do Vasco pela resposta do Léo Jardim a respeito da sua renovação com o clube e sobre os trâmites finais para a renovação com o Rayan. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, começo falando sobre o sorteio da Copa Sul-Americana, né? Como você já sabe, o Vasco está no grupo G com Lanús da Argentina, Academia Puerto Cabello da Venezuela e Melgar do Peru. O sorteio foi realizado na noite dessa segunda-feira em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol. Lembrando que na Sul-Americana somente o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final. Os segundos colocados jogam play-off contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores para conquistar a vaga na fase seguinte. Minha gente, mais uma competição que precisa ser levada muito a sério pelo Vasco, né? Os caras têm que priorizar todas as disputas por títulos que aparecerem pra gente, para ver se acaba com esse jejum de anos, né, que nós estamos infelizmente sem títulos. Agora, mais uma notícia no giro de hoje é sobre o presidente do São Paulo, que revelou já ter se encontrado com o Marinakis no Brasil e na Inglaterra. Ou seja, ao que tudo indica, adeus Marinakis no Vasco. Ele falou sobre o tema importante em São Paulo, que é o possível investimento de Evangelos Marinakis, empresário grego que pode colaborar com o clube, especialmente na base. Casares revelou ter se encontrado com ele 2 vezes no Brasil e uma em Londres, na Inglaterra. Abre aspas. O contrato com o Marinakis é cada vez mais próximo. Ele veio ao Brasil, eu fui 2 vezes a Londres, fecha aspas. Enquanto isso, o Vasco continua brigando com a 777 e nas mãos do associativo. Difícil, viu? Agora, mais uma notícia no giro de hoje é que o Vasco segue em negociações para renovar o vínculo de Léo Jardim e aguarda a resposta do goleiro com relação à última proposta enviada em janeiro, mas está tranquilo nas conversas porque um detalhe no atual contrato minimiza as chances de perdê-lo de graça no fim da temporada. O goleiro de 29 anos tem uma cláusula de renovação automática que pode ser ativada pelo Vasco caso ele atinja uma única meta, que é disputar 60% dos jogos da equipe em 2025. Nesse caso, o contrato seria esticado por 1 ano, até dezembro de 2026. A renovação automática também prevê bonificação e aumento salarial. Contratado no início de 2023, Léo Jardim atingiria a meta com sobras nas 2 temporadas anteriores. No seu primeiro ano, ele foi a campo em 47 das 53 partidas do Vasco, ou seja, 88,6%. E em 2024, disputou 59 dos 61 jogos, ou seja, 96,7%. Na atual temporada, o goleiro foi titular em 12 dos 15 jogos até o momento. O Vasco tem otimismo nas negociações para renovar o contrato de Léo Jardim, um dos principais destaques da equipe. A diretoria apresentou 2 propostas, a mais recente em janeiro. Nessa segunda oferta, o clube ofereceu 4 anos de contrato, até 2028, com meta para renovar até 2029, aumento salarial e salto na multa rescisória. Que renove logo, porque eu acho o Léo Jardim um bom goleiro e tenho fé que ele irá nos ajudar muito em mais uma temporada. Agora, uma rápida notícia no giro de hoje é que o Cuiabá anunciou a contratação do vascaíno Lucas Eduardo por empréstimo. Lucas Eduardo é do Dourado. O volante de 21 anos chega por empréstimo do Vasco com contrato válido até o final da temporada. Lucas iniciou a carreira no Nova Iguaçu até chegar ao Vasco em 2019, clube em que se profissionalizou. Em 2021, quando atuava pelo Sub-17, foi convocado para defender a seleção brasileira da categoria. A estreia do jovem no time profissional do Vasco foi em 2023, após ser um dos principais jogadores da equipe Sub-20. Desejo boa sorte, ao Lucas Eduardo aí nessa caminhada dele na temporada no Cuiabá. Agora, uma última notícia no giro de hoje, e boa por sinal, é que o Vasco está próximo de anunciar a renovação de Rayan. O contrato do atacante será até o fim de 2026, com possibilidade de extensão do vínculo caso não haja uma venda antes desse prazo. A vontade do jogador é de atuar na Europa no futuro. O Vasco e o staff do atleta estão na fase final da troca de documentos para finalizar o acordo que deve ser anunciado nos próximos dias.
O contrato será renovado até o fim de 2026, com possibilidade de renovação caso o jogador não seja vendido até lá. Ryan e Valkmar, pai do atacante, têm uma ótima relação com o Vasco e não queriam uma saída danosa ao clube de São Januário. O jogador tem contrato até o fim de 2025, ou seja, poderia sair de graça para outro time no meio do ano, assinando um pré-contrato. A multa rescisória, no entanto, não será baixa. A ideia é que o clube e o jogador debatam as melhores propostas para todas as partes. O Vasco quer lucrar com a venda de Ryan, considerado uma das grandes revelações de São Januário nos últimos anos. E o atacante quer uma proposta da Europa. Ele tem interesse em atuar nos grandes centros do futebol europeu. O Vasco acredita que Ryan será ainda mais valorizado em 2025. O clube sabe que o atacante é monitorado de perto por vários clubes do futebol europeu, como times de Portugal e da Inglaterra, mas acredita que o preço pode subir com as disputas do Mundial Sub-20 pela seleção brasileira da categoria e da Sul-Americana com o time de Fábio Carille. Ryan atuou em 5 partidas pelo Vasco nessa temporada e marcou 2 vezes contra a União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambas pela Copa do Brasil. Ele foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, marcando contra a Argentina e o Paraguai no hexagonal final. São 5 gols pelo Vasco em 46 jogos oficiais desde 2023. Eu acho que Ryan vai nos ajudar muito nessa temporada. Ótima atacada do Vasco renovar com ele. No mais é isso. Você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito. E peço também para ativar o sininho das notificações para ficar sempre comigo aqui no canal Vasco Meu Mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas. Tchau.